Vamos ficar de pé para nós iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? E a ceia do Senhor é para a igreja, é para o corpo de Cristo. Digam glória a Deus. Todos nós temos que estar reunidos no propósito de Deus. O apóstolo Paulo disse que não se deve participar da ceia indignamente, amém? Ou seja, você não pode estar fora do propósito de Jesus. Se o seu coração tiver com alguma amargura, se você tem alguém que você deve perdão e você não está em condições de perdoar, ou você não deseja perdoar, você está excluído da ceia, amém? Porque isso é indignidade, participar com o coração sujo. Por quê, pastor? Porque Cristo ele é puro, porque Cristo é santo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Então é digno que quem vá participar da ceia também abomine o pecado, não tenha prazer no pecado. Glória a Deus. Então, se alguém está em condição, nessa condição, não participe. E ore a Deus, e se arrependa primeiro. Pastor, mas e se eu me arrepender hoje? Você precisa ter consciência com Deus. Eu não vou dizer que você pode, nem que você não pode. Eu só estou dizendo o que a palavra diz. A indignidade é a nossa condição espiritual desfavorável, amém? A tudo aquilo que Jesus representa. Jesus é salvação, Jesus morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Então quer dizer o quê, pastor? Que os nascidos de Deus, os da família de Deus, são aqueles que não vivem praticando pecado. Glória a Deus. Então essas pessoas, elas vão participar. Se você se examinar e tem alguma pendência, confesse. Se você se arrepender daquilo que você acha que você está errado, confesse, se arrependa e participe da ceia. Amém? Eu não estou dizendo que você está excluído, eu estou dizendo que se você se examinar nessa condição e se convencer desse mal pela luz do Espírito Santo, você vai participar. Eu não estou dizendo para você se excluir, eu estou dizendo para você não participar com o coração endurecido, para você não participar estando em contenda com alguém. Pastor, tem uma pessoa que eu tenho mágoa, tem uma pessoa que eu tenho ressentimento e eu não perdoo. Se você está com esse pensamento firme, você não participe. Glória a Deus. Por quê? Porque nós vamos comemorar a nossa libertação do pecado. Nós vamos comemorar a obra redentora que Jesus Cristo realizou por nós. Nós vamos comer do pão que representa a pureza. Esse pão simboliza o corpo de quem? O corpo de Cristo. E se ele é puro, nós temos que recebê-lo também com o coração puro. Amém? Se ele é sem mácula, a nossa disposição também seja sem mácula. Nosso coração tem que estar puro para receber Jesus, para se entregar de acordo com o propósito dele, que foi o quê, pastor? Retirar o pecado, libertar dos demônios. Jesus, ele te liberta dos demônios, Jesus, ele te liberta de Satanás, Jesus, ele te liberta da preocupação, ele te liberta dos terrores da vida. Então, para você participar, você tem que estar seguro em Cristo. Digam glória a Deus. E nós vamos realizar uma cerimônia bastante agradável a Deus, se nós formos honestos. Se nós nos entregarmos hoje de todo o coração. Diga glória a Deus.
Mas por quê, pastor? Porque vocês fazem parte da igreja. E mais um ponto importante. Não podemos ter, presta atenção aqui, por favor, não podemos ter diferenças entre nós de uns para com os outros. Se tiver algum membro aqui com problema com outro membro, vai ter que pedir perdão, vai ter que se reconciliar. Se tiver marido e mulher com problema aqui, tem que se reconciliar. Para quê? Para poder participar dignamente. É a condição espiritual, irmãos, que tem que ser bastante pacificadora. Nós temos que estar em paz, nós temos que estar entregues a Jesus de todo o coração, nós temos que estar sem ressentimento, sem mágoas. A igreja precisa estar unida num só espírito, no vínculo do amor e da paz, para que essa comunhão, essa unidade da igreja realmente seja bastante agradável a Jesus Cristo. Porque senão a cerimônia, ela é quebrada. Amém? E nós precisamos disso, nós precisamos primeiramente, na sua condição pessoal, diante de Deus, e depois na sua condição também em termos de relacionamento. Nós não podemos ter relacionamentos quebrados aqui dentro. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Se tem uma pessoa que está em dissensão, o corpo está o quê? Está quebrado. E se o corpo está quebrado, prejudica a nossa comunhão com Jesus Cristo, porque é a unidade da igreja. Nós lembramos do que Ele fez por nós. Nós lembramos na ceia da obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário, a morte dele. Mas também a Bíblia diz, até que Ele venha. Então, quer dizer, nós estamos esperando Jesus voltar. E quando Ele voltar, seu coração esteja preparado para recebê-lo. Amém? Como aquelas virgens. A Bíblia diz que 5 estavam com óleo, 5 estavam com a identidade de Deus, 5 estavam cheios do Espírito Santo, mas 5 estavam vazias. Cuidado para você não ficar vazio, cuidado para você não estar destituído de amor pelo próximo, porque a principal marca da igreja é o amor. Digam amém. Pastor, eu tenho ódio. Então peça perdão a Deus, se arrependa. Coloque esse ódio para fora. Se tem fofoca, se você tem falado da vida dos outros, peça perdão. Deus agora. Abram a Bíblia de vocês em João 5. A partir do versículo 24. Vamos dar uma palavra para a gente entender o que Jesus Cristo quer de nós, confirmar nossa fé, como já confirmamos, porque somos membros da Igreja de Jesus. Não tem ninguém aqui que é iniciante, todo mundo aqui já é conhecedor do propósito de Deus, e nós vamos todos juntos participar da ceia. Amém? Melhorou. Digam glória a Deus. João 5, 24. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus. Quem já achou, curva a cabeça. Quem não achou, procure com bastante concentração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco e haja despertamento, avivamento para cada um de nós, interesse vivo pelas coisas de Deus, como algo precioso, como tesouro. O reino de Deus seja o nosso tesouro principal, o nosso verdadeiro tesouro, onde colocamos o nosso coração. Feche os olhos, igreja. Quem achou a palavra, feche os olhos e ore. O reino de Deus seja o tesouro onde nós colocamos o nosso coração, seja aquilo que é mais importante para nós, Senhor. Mais importante para nós seja o seu governo nas nossas vidas.
porque nós sabemos que não podemos fazer nada melhor por nós mesmos. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é supremo, até mesmo na questão material que o teu povo tanto anseia. Eu sei que o Senhor pode muito mais do que as minhas forças. O Senhor pode dar muito mais do que o que eu desejo. Mas só que o Senhor disse, o principal é o reino de Deus. Então sejamos sensíveis. Não venhamos a deixar o nosso ego, meu Pai, prevalecer. Mas sejamos sim humildes. Sejamos contritos, dependentes, confiantes. Estamos vendo o Senhor fazer um milagre na vida material, mas o maior milagre é na transformação do coração desse homem. O maior milagre não é o dinheiro, meu Pai, não é a comida, não é a vestimenta, porque isso o Senhor dá, isso o Senhor dá. Se o Senhor deu a vida, por que o Senhor não vai dar o sustento para a vida? Mas o principal, meu Deus, é o espírito e a alma. O principal é aquilo que vive, é o que não morre, é o que vive para sofrer, ou o que vive para ser muito feliz eternamente. E nós queremos essa felicidade eterna pela salvação das nossas almas. O teu reino é espiritual, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, meu Pai. Como o Senhor tem nos concedido o pão nosso de cada dia, o Senhor tem nos dado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos capacita a perdoar aqueles que nos têm ofendidos. Estejamos em paz com as pessoas, estejamos em paz com Deus. Fale conosco por essa mensagem, para que a nossa ceia seja bastante digna aos teus olhos. O Senhor não veja em ninguém aqui indignidade, Senhor, mas todo mundo esteja apto a participar da ceia do Senhor. Apto porque respeita o Senhor, apto porque crê no propósito da morte na cruz, apto porque crê que o Senhor é Salvador, apto porque não vive em pecado, porque sabe que o Senhor abomina o pecado e o pecado foi a causa da sua morte na cruz. Então toca no coração da igreja para que a igreja seja limpa e ela possa receber o Senhor com esse coração limpo, consciente. Esse pão seja o corpo de Cristo verdadeiramente. Esse cálice, meu Pai, seja o teu sangue que foi derramado na cruz. Foi o preço alto que o Senhor pagou pela nossa libertação, para que nós não fôssemos castigados, para que a ira de Deus não recaísse sobre nós. Então seja consagrado os elementos, meu Pai, da ceia, naquela mesa ali no canto da igreja. Aqueles elementos recebam uma unção, nós sabemos, meu Pai, que são símbolos dessa ordenança que o Senhor nos orienta, mas que seja consagrado para que todo ato aqui seja santo, todo ato aqui seja respeitável ao Senhor, tudo seja com ordem e decência, nosso coração esteja ordenado, nosso coração esteja de acordo com o propósito da ceia, ninguém esteja, meu Pai, enganado ou mascarado, não haja hipocrisia, não haja fermento, não haja fingimento aqui nessa igreja, mas todos estejam conscientes em Cristo Jesus para participar dessa ceia. Eu te peço, Senhor, porque não adianta palavra se não existe consciência. Palavra nós já recebemos muitas, foram muitas cerimônias de ceia, mas eu quero despertamento espiritual para mim e para essa igreja. Eu quero despertamento espiritual para essa mulher, para esse homem, que eles não participem de qualquer maneira, que nós não venhamos a participar de qualquer maneira, meu Deus.
porque sabemos o quanto estamos sendo prejudicados. Ou melhor, talvez não sabemos o quanto estamos sendo prejudicados, porque se soubéssemos não faríamos, meu Deus, não repetiríamos o erro. Então nos dê essa consciência, ó Pai, para que nós não venhamos a perecer, para que nós não venhamos a cair da Tua graça, mas todos nós tenhamos um arrependimento firme até o final. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, todos digam amém. Irmãos, olha o que diz João 5, nós já vamos participar da ceia já, mas vamos ler aqui em João 5, 24, olha o que a palavra de Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida o quê? Eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja só, Cristo te deu o quê? Te deu vida. Dá para você entender isso? Cristo te deu vida. Ele te deu vida desde o dia que você ouviu a palavra dele. Desde o dia que você ouviu a mensagem do Evangelho, olha para cá. Desde o dia que você ouviu a mensagem da salvação, você recebeu com fé, você se arrependeu para receber Cristo como seu Salvador, você se arrependeu dos seus pecados. Por quê, pastor? Porque o pecado foi a causa da morte dele. E não há como receber Cristo sem crer na palavra. Eu preciso de fé e de arrependimento. Amém? São duas coisas que podem gerar salvação. São duas coisas pelas quais vocês foram salvos. Eu vou dizer aqui que vocês foram salvos. Eu profetizo que vocês estão salvos. Digam glória a Deus. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Seja confirmada a salvação de cada membro dessa igreja. Nós estejamos aqui realmente estabelecidos como corpo de Cristo. Mas ele disse aqui: quem ouve a minha palavra e crê nele como Cristo, quem ouve a mensagem de arrependimento, quem crê em Jesus como vindo do céu. Jesus não pregou como um profeta comum, Jesus pregou como o Filho de Deus, o Filho do homem. Jesus pregou como representante dos homens diante de Deus. Jesus pregou como mensageiro de Deus vindo do céu. E nós temos que crer nesse Cristo, igreja. Esse é o ponto principal. Sabe por que hoje a igreja não se identifica? Porque ela não crê em Jesus Cristo. Vocês veem na igreja um movimento religioso, mas não veem um culto de fé, um culto de adoração, um culto onde as pessoas estão declarando que creem em Cristo, que creem na palavra. É muito, pastor, eu preciso de obra. Não, você precisa ouvir a palavra. Em que sentido? Ouvir aceitando. Esse negócio de ouvir e não aceitar, ouvir e não querer fazer, isso não é fé. Eu não estou falando de uma obediência obrigatória, não. É um entendimento espiritual que veio da parte de Deus. Pastor, por que o senhor está no altar hoje? O senhor não precisa disso. Eu ouço muita gente falando. Mas eu estou aqui pela fé, irmão. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu sei que isso aqui vai gerar a salvação na minha vida. Eu sei que isso aqui que eu estou fazendo está na palavra de quem? Ele disse para eu pregar o quê? Pregar o Evangelho. Quem está pregando o Evangelho, quem está falando de Jesus, está cumprindo a palavra de quem? Mas o senhor está aí por quê, pastor? O senhor está aí obrigado? Não, eu estou aqui pela graça.
Eu estou aqui movido pelo Espírito Santo. Eu estou aqui convencido pelo Espírito Santo. Amém. Eu estou convencido que Jesus é justiça. Eu estou convencido do juízo. Por que eu estou aqui? Porque eu sei que tem juízo. Por que o senhor fez aquela oração tão demorada, pedindo perdão? Porque eu sei que se eu não receber o perdão, eu vou para o inferno. Sabe por que eu orei? Porque eu preciso. Sabe por que eu orei por vocês? Porque vocês precisam. Eu orei por quê, pastor? Eu orei porque eu tenho temor. Eu orei porque eu sei que eu preciso dessa graça. Eu não tenho justiça própria, eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso da misericórdia, eu preciso da graça, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do perdão. Eu preciso, igreja. Por isso eu estou aqui, por isso eu estou investindo na minha vida espiritual. É um investimento. É um investimento. O que vocês estão fazendo aqui é um grande investimento, acho que é o maior investimento da vida de vocês. Porque o investimento nas coisas desse tempo, eles vão ficar. Pastor, o que dura é o que Deus tem preparado para vocês. O que dura é a salvação. O que dura, o próprio nome já diz, vida é eterna. Foi o que Jesus falou aqui. Vamos repetir? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Jesus está dizendo que vai ter o quê? Mas quem ouviu a palavra, quem creu naquele que enviou Jesus, quem creu naquele que inspirou os profetas a anunciar um Salvador, porque quando houve a inspiração para Jeremias, para Daniel, para Isaías, para anunciar o Salvador, quem inspirou foi quem? Foi Deus. Então nós temos que crer naquele que enviou Jesus, por quê? Porque ele tinha dito que ia enviar. Ele disse lá no livro dos profetas que ele ia enviar o Cristo. O Cristo está nas entrelinhas da lei de Moisés. Cristo está lá. Uma hora eu posso mostrar a vocês que até na lei de Moisés falava de um Salvador. Amém? E nós temos que crer em Deus. Eles creram e profetizaram. Muitos creram e fazem parte da história. Davi creu. Davi creu em Deus. Abraão creu em Deus. Abraão creu sem Bíblia. Abraão creu sem profeta, porque ele veio antes dos profetas. Glória a Deus. Mas por quê, pastor? Ele creu por quê? Porque o Espírito de Deus falava com ele. Ele creu por quê? Porque ele teve inspiração do céu. Ele creu porque o coração dele era um coração contrito. Era um homem dependente. Era um homem que não se agarrou ao mundo, nem às coisas do mundo. Mas Jesus fala claramente aqui, olha, quem ouve a minha palavra e crê. Digam glória a Deus. Pastor, eu vou ouvir a palavra de Jesus e creio na palavra de Jesus. Eu não quero entrar nessa condenação e nem quero a morte para mim. Ele falou, não entrará em condenação, ou seja, passou da morte. Quem está condenado vai o quê? Morrer. Morrer. Mas passou da morte para a vida. Aí ele disse, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter vida em si mesmo. Então quer dizer, quem tem comunhão com Cristo tem vida. Que vida é essa, pastor? Vida eterna, vida de Deus. Quem tem comunhão com Cristo não depende de nada para viver. Quem tem comunhão com Cristo
Quem está em Cristo tem vida, não tem condenação. Digam glória a Deus. E é isso que nós confirmamos aqui. Quando nós ceamos, nós confirmamos que nós estamos em Cristo. Quando nós ceamos, nós dizemos assim, não, nós temos comprometimento com Cristo. Nós cremos que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Você ceia por isso, você ceia porque você é convertido. Você ceia porque você faz parte desse conjunto aqui. Porque você tem uma ligação, nós temos ligações uns com os outros aqui. Nós temos preocupações uns com os outros aqui. Às vezes parece que não, mas a igreja verdadeira tem preocupação sim. A gente tem que se comunicar. A gente tem que se comunicar com quem não vem. Quem não vem tem que ligar, ó irmão, não estou indo porque eu estou doente. Tem gente que se afasta e espera que alguém vá lá. Mas você liga, ó irmão, eu não estou bem não, avisa o pastor aí. Pastor, nós temos que ir na casa da irmã, que a irmã está doente, está passando necessidade. Isso identifica uma igreja, isso identifica uma comunidade. Agora, quando não há interesse um pelo outro, não existe igreja. Quando não existe amor pelo próximo, quando não existe essa unidade espiritual, corpo, se fulano está sofrendo, eu também estou o quê? Eu também estou sofrendo. Nós vamos sentir quando alguém estiver sofrendo. Ah, pastor, mas eu tenho a minha vida, eu nem lembro. Mas nós temos que nos comunicar, irmãos. Não é esse cuidado obrigatório, não. É algo que nós participamos um da vida do outro. Num bom sentido. Amém? Isso forma a igreja. Tem essa parte da comunhão com Cristo, da palavra, do crer. Amém? Mas tem também a nossa comunhão entre nós, o vínculo da paz e do amor. O vínculo do amor quer dizer o quê, pastor? Um se sacrificando para ajudar o outro. Amém? Nós estamos uns pelos outros. O Pai tem vida em si mesmo, e Ele deu essa vida também ao Filho. Então, veja bem, a natureza de Cristo é fonte de vida. Quem está em comunhão com Cristo, quem está ligado a Cristo, recebe essa vida. Jesus é o nosso alimento. Ele é o alimento espiritual, principalmente. Pastor, mas ele pode curar hoje? Se eu tomar a ceia com fé, pode acontecer um milagre aqui, e essa doença que eu tenho, essa dor na coluna, um problema meu de saúde, um problema meu financeiro, eu posso sair daqui da porta da igreja curado? Pode, em nome de Jesus. Claro que pode, porque ele tem poder para fazer, porque ele disse que ele faz. Ele disse que ele cura, ele disse que ele levou as nossas dores. Ele levou as nossas enfermidades. Então nós temos que ter comunhão com esse Cristo, porque a natureza de Cristo é fonte de vida. A natureza de Cristo, quando você se alimentar desse pão, você está recebendo vida. Você está recebendo saúde espiritual. E se você tiver fé nesse corpo, é um símbolo só, é um simples pedaço de pão, mas o que manda é você ouvir a palavra, como eu disse aqui no versículo 24, e crer, para você receber essa vida, para você receber essa saúde, para você receber o perdão dos seus pecados, para você receber a santificação, irmãos, para consertar sua mente, consciência boa, pastor, eu vou sair daqui com a minha consciência boa. Jesus é o nosso alimento para nos dar vida eterna, que Jesus Cristo esteja vivendo em nós, digam glória a Deus. E ele disse assim, igreja, olha, ele disse assim, em verdade, volta no 25, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e que os que ouvirem viverão. Ele está dizendo que ele vai ressuscitar os mortos. Ele vai ressuscitar os mortos vivos e os mortos literalmente mortos. Ele vai ressuscitar os mortos que estão espiritualmente mortos, vivos fisicamente, mas mortos o quê? Espiritualmente. Jesus tem poder para isso. Uma pessoa que estava morta em ofensa e pecado, quando ela recebe Cristo, ela vive, ela passa a ter vida. Jesus nos vivificou. O Espírito de Jesus nos vivificou. Digam glória a Deus. Pastor, ele está se referindo ao que aqui? A vivificar almas mortas em pecado. Vão ouvir a voz, ou seja, vão ouvir a palavra, vão crer na palavra. Mas ele também está falando dos corpos nos túmulos também, igreja. Olha o 27, o que a palavra diz. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho de quem? Ou seja, ele vai poder condenar no futuro. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros, aqui está falando da sepultura mesmo, ouvirão a sua. Então veja só, Jesus ele vai julgar, Jesus ele tem poder para ressuscitar os mortos. Jesus estava se identificando, por quê, pastor? Porque ninguém estava crendo nele. As pessoas estavam seguindo a Jesus simplesmente porque ele curava doenças. As pessoas estavam procurando saúde para quê? Saúde para quê? Para o corpo físico. Mas não queriam saúde para quê? Para o espírito, para o coração, para o interior. Não adianta você ter saúde no corpo físico e perder a sua salvação. Ah, pastor, eu estou bem fisicamente. Eu estou com saúde, eu estou na igreja, eu não estou na igreja, mas estou bem de saúde. Fulano está na igreja e está com câncer. Mas fulano pode estar com a carne doente, mas o espírito dele está vivificado. Ele vai ser salvo e você vai para o inferno. E você com a sua saúde física não tem salvação. Sabe por quê? Porque você não está enxertado por Jesus Cristo. Porque você não está ligado à videira. É isso que nós temos que tomar cuidado. Ah, pastor, eu quero milagre, eu quero ver sinais. Pouco desenvolvimento espiritual. Você tinha que acreditar mais na mensagem. Você tinha que acreditar mais na salvação, na vida eterna. Eu não estou dizendo que você não deve procurar saúde, não. Procura porque Jesus prometeu. Mas primeiro cuidado com o seu espírito, cuidado com a sua alma. Porque essa parte aí vai viver o quê? Eternamente. Amém? Porque só o corpo que morre, igreja, na morte física. Na morte física morre o espírito? Morre a alma? Não, só o corpo. O justo, ele vai conscientemente para o descanso. O ímpio vai conscientemente para o lugar de tormento, para esperar o dia do juízo, para esperar o dia da condenação final, do julgamento final. Mas a alma e o espírito não morrem, permanecem no estado de quê? Consciência. Eu vou sabendo de tudo, vendo tudo, só não sou mais visível, porque o espírito é invisível, glória a Deus. Só não tem mais corpo, mas vai para o mundo dos espíritos. Vai para os justos, consciente, para o lugar de paz. E o ímpio, consciente, para o lugar de tormento. Vocês conhecem a passagem do rico e do mendigo, não conhece? A Bíblia diz que o rico, ele foi enterrado. E depois ele aparece num lugar de tormento. Ele aparece num lugar pedindo para aliviar o sofrimento dele, para que molhe o dedo na água e refresque os seus lábios, porque ele está sendo atormentado. É isso que nós temos que temer. Ah, você está com medo de quê? Do problema que você está passando agora? Não, esse vai acabar, irmão, não se preocupa não, fica firme. Pior é depois.
Mas a Bíblia diz que Lázaro, o mendigo, que era firme com Deus, sofria esperando no Senhor, a Bíblia diz que ele estava bem no seio de Abraão. Mas o rico estava sendo atormentado. Aí ele pede, me ajuda nessa hora, que eu estou sendo atormentado. Aí o pai Abraão, que é Jesus Cristo, diz assim, olha, agora não tem comunicação, não dá para ele passar daqui para aí, nem você daí para cá, acabou a oportunidade. Que nós venhamos a cultivar a igreja, o nosso futuro. Cultivem a vida eterna agora, cultivem, tenham essa comunhão com Jesus Cristo, digam glória a Deus. Tenham essa comunhão com Jesus Cristo, creiam em Cristo, permaneçam em Cristo, permaneçam no propósito santo nascido de Deus. Ele diz assim, olha, e os que fizerem bem, versículo 29, está escrito isso aí? Versículo 29 está escrito o quê? E os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Um vai viver e o outro vai ser condenado, ou seja, o juízo vai chegar. Mas quem estiver firme no propósito de Jesus até o final, vai receber a vida eterna.